minha galera do primeiro ano, aqui quem fala é a professora Bruna, como todo mundo já conhece. Espero que todo mundo esteja bem e que esteja animado para a aula de hoje, porque eu estou animada aqui de casa e vocês têm que estar daí também, né? Afinal de contas, professores viraram youtubers e vocês viraram espectadores do nosso canal. Então segue aí, curte e comenta lá embaixo pra gente ter uma popularidade, tá certo? Tô brincando. É pra sempre colocar dar ok no vídeo do YouTube. Por quê? Porque isso eu vou acompanhando vocês através dos ok, dos nomes de vocês. Vou colocando nas planilhas, tá certo? Todo mundo tá de boa? Acompanharam a aula passada justamente sobre cartografia. Nós estamos ainda no módulo 1 e antes mesmo de começar, por exemplo, o último capítulo do módulo 1, eu resolvi passar para vocês uma esquematização bacana aqui, ó, diretamente do meu lugarzinho no mundo, que são os tipos de mapas. No livro de vocês não tem os tipos de mapas, então eu acho mais interessante a gente estudar os tipos de mapas dessa maneira, tá certo? Através de uma esquematização. Depois, no caso do vídeo, eu vou também colocar para vocês alguns slides que vão trazer os mapas referentes a essa temática. Afinal de contas, ele fala dos tipos de mapas, então vocês podem acompanhar através do PowerPoint que eu vou colocar as ilustrações de todos os mapas que eu vou representar para vocês através da nossa aula, beleza? Então fica ligado, faz as anotações. Também vou mandar a foto do meu esqueminha no quadro, afinal de contas, vocês copiariam se nós estivéssemos juntos. Então tem que copiar, mandem tudo para o meu e-mail, não esqueçam de nada, tá certo? Prepare-se e vamos mandar ver nessa aula, tá certo? Espero que todo mundo acompanhe de uma maneira. Qualquer coisa, volte o vídeo. Tenha calma para responder as questões que eu vier passar. Vou utilizar também, por exemplo, as lives mais futuramente para corrigir algumas atividades de vocês, tá certo? Por enquanto, nós vamos ter nossas videoaulas e vou tentar da maneira mais dinâmica passar meu conhecimento para vocês, tá certo? Vocês já me conhecem desde o ano passado, muitos de vocês. Muitos já me conhecem porque sabem que eu sou da resenha mesmo. Talvez eu não fique tão à vontade na frente das câmeras, mas a gente vai tentar, tá certo? É como se eu estivesse sentindo vocês, sentindo aquela turma gigantesca. Então, vamos embora, porque eu lembro de cada um de vocês quando eu estou conversando aqui praticamente sozinha, tá certo? Mas eu sei que vocês estão aí e vocês estão me vendo. Então, vamos aí à nossa matéria, a partir de agora. Anotando, viu? Nós vamos estudar os tipos de mapas. Os tipos de mapas que podem ser qualitativos, os mapas quantitativos, os mapas ordenados e os mapas dinâmicos. São os elementos principais que compõem os mapas, ou seja, são os tipos de mapas. Para você conhecer a leitura de um mapa, você precisa saber o alfabeto dos mapas. Afinal de contas, muita gente chega no ensino médio sem saber disseminar de um mapa de outro. Então, não é isso que eu quero que o meu primeiro ano chegue. Então, vamos aprender agora o conceito de cada tipo de mapa. Para a gente concluir essa parte, a gente fechar essa parte de cartografia, que é um pouco longa do módulo de vocês. E ainda vamos ter também a questão das informações das linhas, como vocês vão observar no G7, do módulo 1. As linhas isóbaras, as curvas de nível, que depois, quando eu terminar esse conteúdo, eu vou passar para vocês, para a gente dar uma fechada nesse conteúdo referente à cartografia. Gente, os mapas qualitativos representam o quê? Os temas e os aspectos diferentes sobre o mesmo assunto. Ou seja, os mapas de cunho qualitativos, eles trazem, por exemplo, mapas políticos, ou seja, os planisférios, eles são mapas qualitativos. Os mapas de clima, de relevo, de hidrografia, de vegetação, eles são os mapas qualitativos. Eles podem representar, inclusive, o conjunto das ações de relevo, no caso, ações físicas de uma maneira geral, é apenas um mapa, que é chamado de mapa qualitativo. Então, os mapas qualitativos, eles podem ser de cunho político, como, por exemplo, o mapa normal do Brasil. É de cunho qualitativo. Ou pode representar, por exemplo, um continente e, ao mesmo tempo, a forma de relevo que contém dentro do território brasileiro as formas, por exemplo, as condições climáticas que existem dentro do mesmo território
Além disso, nós vamos ter também os mapas de vegetação, que podem ter dentro do quê? Da representação gráfica do território brasileiro. Então, esses tipos de mapas, os mapas qualitativos, eles representam os mapas políticos, ou seja, de um determinado país. Dentro desses mapas políticos podem vir informações de clima, de relevo, de mapas relevo de mapas e vegetação. Então, o relevo, no caso, também pode ser representado através de um mapa qualitativo, que eu vou botar para vocês no PowerPoint e vocês já podem ir acompanhando as imagens para vocês aprenderem a diferenciar os mapas, tá certo? Nós vamos ter a função dos mapas qualitativos. Funções de mostrar a localização e a distribuição espacial de determinados fenômenos. Ou seja, ele mostra, por exemplo, além do espaço geográfico onde os fenômenos acontecem, os próprios fenômenos geográficos que acontecem dentro daquela localidade. Os mapas políticos, por exemplo, eles são a representação gráfica. Dentro dos mapas políticos podem vir tais informações, sejam elas formas de relevo. Por exemplo, dentro do mapa do Brasil eu posso representar o relevo, o clima, a hidrografia, mas para não ficar tantas informações, esses mapas quantitativos eles são feitos de maneiras separadas, porque é mais interessante. Mas pode vir junto? Claro. Pode vir todas as formas de relevo, ou então só os planaltos brasileiros. Ou pode vir só a hidrografia brasileira, que também é um tipo de cunho mapa qualitativo, tá certo? Lembrando que vocês vão poder acompanhar no slide de vocês, que eu vou mandar posteriormente à aula. Nós vamos ter aí outro tipo de mapa interessante, é o mapa quantitativo. Quantitativo que é referente à quantidade. Ou seja, esses mapas, eles se referem à questão de quantitatividade. Através de quê? De um fenômeno de distribuir espaço geográfico. Ou seja, os mapas quantitativos representam quantidades de um fenômeno que se distribui pelo espaço geográfico. Os mapas podem ser, por exemplo, mapas quantitativos, aqueles que têm quantidade da população, quantidade, por exemplo, da densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Os mapas de demografia, ou seja, dos estudos da população, podem representar fatores quantitativos. Densidade demográfica, como eu falei para vocês, e taxa de urbanização. Então, tudo que for de maneira quantitativa, nós vamos ter de representação no mapa quantitativo. O mapa quantitativo, geralmente, ele vem mais assim, mais definido com a questão, por exemplo, de numeração. Assim, nós vamos ter, através da cor. A coloração de um mapa é imprescindível para você identificar algumas características dele. Quanto maior coloração, nós vamos ter maior o número de pessoas numa localidade. Ou seja, no mapa quantitativo, nós vamos ter as colorações. Quanto mais forte a coloração determinada no mapa, maior. À medida que a cor vai clareando, nós vamos ter as menores quantidades. Por exemplo, eu posso falar da densidade demográfica do Brasil e posso deixar mais escura a região do que Sudeste, que é a maior concentração populacional do Brasil, está na região Sudeste. E a menor concentração demográfica do território brasileiro, nós sabemos que está onde? Na região norte. Então, eu posso deixar o quê? Um mapa mais claro, ele vai ficando de uma maneira mais neutra, clareada. Entendido? Então, nós vamos também acompanhar no slide também essa imagem para vocês idealizarem os mapas do tipo quantitativos. Eles representam as quantidades, seja de taxa de urbanização, ou seja, geralmente esse mapa quantitativo vai vir mais escuro, nessas taxas, quanto maior a taxa, mais escuro vai vir a coloração, e quanto menor a taxa, mais claro vai vir a coloração, tá certo? Então, o segundo tipo de mapa que nós compreendemos são os mapas quantitativos. Seguindo adiante aqui, nós vamos ter os mapas ordenados. Esses mapas ordenados são informações numéricas de sequência. Podem demonstrar ordem e hierarquia. Esses mapas ordenados, eles podem transformar, por exemplo, mapas em, por exemplo, retratar a hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? Ou seja, a importância econômica que cada região, por exemplo, brasileira, oferece em relação a todo o território brasileiro. Se eu fosse falar de hierarquia urbana, quem seria a região mais rica do Brasil?
obviamente, também a região sudeste. Se eu fosse representar hierarquicamente, qual seria a região que possui melhor IDH, qualidade de vida da população? Região sul. Então, consequentemente, isso é um tipo de mapa ordenado. Ele oferece ordem, hierarquia, poder que alguma localidade exerce sobre a outra ou tipos de atividades econômicas que se desenvolvem naquela área, tá certo? Então, os mapas ordenados, informações numéricas de sequência, ou seja, ele é sequenciado do maior para o menor. Ou seja, o que é uma hierarquia? Exerce a função de poderio. Esses mapas eles podem ser da hierarquia urbana, ou seja, das localidades que oferecem maior área de urbanização e de produção de serviços, e mapas de dados socioeconômicos, como eu falei para vocês, o exemplo do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que o mapa pode representar o PIB, inclusive, o Produto Interno Bruto, que são a soma das riquezas de um país, tanto anualmente, como semestralmente ou até trimestralmente. Inclusive, vamos dar uma olhadinha nos dados brasileiros do PIB atual, tá certo? E o PIB per capita, que é o PIB, a distribuição, por exemplo, por pessoa dessa questão de constituição de renda em um país. Nós sabemos que o PIB per capita brasileiro, ele é baixo, mas o PIB brasileiro é alto, mas se fosse distribuir para a população brasileira, olha quanto nós ganharíamos. 30 mil reais por mês. Nós temos um PIB elevado, por sermos um país tanto agroexportador como exportador de vários tipos de gêneros agrícolas e também de gêneros transformados para o mundo inteiro. Nós arrecadamos uma riqueza nacional gigantesca. Se o Brasil fosse dividir pela sua população a sua riqueza, nós teríamos um salário mínimo por pessoa de 30 mil. Fica só essa dica aí, porque vocês são Enem e a gente tem que casar os conteúdos. Mesmo falando de mapas, é importante saber alguns dados, tá certo? Então, os mapas ordenados, eles são mapas de hierarquia urbana, dados socioeconômicos de determinado país, como PIB, PIB per capita, IDH, a gente pode representar através de um mapa, tá certo? Nós temos também os mapas dinâmicos. Os mapas dinâmicos, eles representam a dinâmica de deslocamento no espaço geográfico. O que seria essa dinâmica de deslocamento no espaço geográfico? Ele viria através de setas. Quanto mais escura uma seta, mais representa maior fluxo. Quanto mais clara uma seta, representa menor fluxo. Porque todo mapa ele representa a hierarquia através da sua coloração. As cores do mapa. Professora, mas se o mapa não é preto e branco, como é que eu vou identificar? A coloração é mais forte do que, por exemplo, é a questão de hierarquia mesmo. O mais alto é a coloração mais forte, seja o preto mais forte ou seja uma coloração mais cinza para os mais baixos, tá certo? Então, esses mapas dinâmicos, geralmente, eles vêm apresentados através de setas. Essas setas, à medida que a coloração for maior, o fluxo de dinâmica, por exemplo, o fluxo migratório é maior, ou, por exemplo, o fluxo de importações e exportações também é maior. Então, consequentemente, nós vamos ter os fluxos migratórios. Se eu fosse representar o fluxo migratório brasileiro em um mapa, como é que eu faria? O fluxo migratório de um mapa eu poderia representar da seguinte maneira. No caso, teria um mapa e nesse fluxo migratório eu colocaria, por exemplo, o lugar onde tem maior fluxo de entrada de pessoas e o maior fluxo de saída. Ou se eu fosse representar no mapa, o maior fluxo de entrada de mercadorias de onde é que vem? Do Brasil, ou seja, por exemplo, eu poderia fazer uma linha reta da China para o Brasil, porque nós sabemos que nós recebemos um contingente gigantesco de produtos importados da China. Ou poderia fazer de menor fluxo, por exemplo, uma linha, no caso, uma seta de menor intensidade de cor, dizendo que o Brasil importa mais do que exporta para a China. Além disso, eu posso também trabalhar fluxos migratórios. Por exemplo, o fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, ele é maior, então eu represento com a coloração de seta mais forte. O fluxo de retorno está sendo menor, ou seja, do Sudeste para o Nordeste,
está sendo menor, então representa uma coloração menor. E eu posso representar, por exemplo, de outras décadas. Seria muito forte, nos anos 80, o fluxo migratório da população nordestina para a região sudeste. Então, eu representaria através de uma seta mais forte, com coloração mais forte. Beleza? Nós vamos ter aqui, então, fluxos migratórios através dos mapas dinâmicos, então, dinamicidade. Essa questão de dinamicidade é através das setas ou também de outras representações, tá certo? Já os mapas, por exemplo, ordenados, eles oferecem os pontinhos. Por exemplo, as capitais são representadas através de ponto. Um ponto e uma bolinha preta. Aliás, uma circunferência e uma bolinha preta, os mapas ordenados, geralmente no mapa. Como, por exemplo, representando hierarquia urbana. João Pessoa como capital. Ou, por exemplo, as capitais são representadas através desses pontos. Além das capitais representadas por esses pontos, nós podemos ter também os estados com maior fluxo ou menor fluxo. Se eu fosse representar nesse ponto aí Campina Grande. Campina Grande, como é que seria a representação de Campina Grande? Um centro subregional. Como é um centro subregional, quem viria, por exemplo, nesse mapa ordenado com esse tipo de ponto seria João Pessoa. Mas na hierarquia urbana, Campina Grande seria com uma pontuação menor, porque é a segunda maior cidade da Paraíba. Já, por exemplo, Sousa, Patos, Cajazeiras seria um ponto ainda menor, porque são centros, são cidades importantes, mas não são centros subregionais como Campina Grande e João Pessoa, que é a capital. Só um exemplo de questão de mapas ordenados. Os mapas dinâmicos representam também uma proporção de hierarquia, no entanto, são através de setas. Por exemplo, setas que indicam fluxos de entrada, de saída de pessoas e mercadorias, tá certo? Então, nós vamos ter aí, e também de rotas comerciais. Se eu fosse pegar um mapa histórico, que representa a questão das rotas comerciais, eu poderia pegar como exemplo a saída, por exemplo, de europeus. Qual era o fluxo de saída de maiores povos europeus que foram desbravar outras nações, ou seja, fazer colônias de exploração em outras nações. Eu poderia botar o fluxo principalmente dos portugueses, dos espanhóis, dos holandeses, dos ingleses, que foram povos que saíram nas grandes rotas comerciais. Ou também pelo mar Mediterrâneo eu poderia fazer, por exemplo, a rota que eles faziam até chegar na América ou até na Índia, tá certo? Nós vamos ter aí, entendido, então, os tipos de mapas podem ser do tipo qualitativos, quantitativos, ordenados e dinâmicos, tá certo? Outros elementos que possuem no mapa, para a gente deixar bem claro e fechado aqui com vocês, são o título. Nós vamos ter o título, que representa o tema principal de um mapa. Geralmente o título, vou mostrar aqui no livro de vocês, geralmente o título vai ser no canto. O título é como se a gente fizesse um texto. O título do mapa vai ser nessa parte superior do mapa. Ele vai representar a informação principal do mapa para sua leitura. Já a legenda, como seria a legenda? A legenda ela é representada através de cores. Vou procurar um mapa bacana aqui para vocês. A legenda ela é representada através das cores e símbolos utilizados. A legenda de um mapa, como aqui na página 52 do módulo 1 de vocês, a legenda de um mapa, ela vai representar através de cores as informações determinadas em um mapa, ou cores ou símbolos que são utilizados no mapa. Isso aqui é a legenda. Então, o nome dessa coloração que se dá no mapa é chamado de legenda, tá certo? É as informações através da coloração, tá certo? A simbologia também é representada através da legenda. Nós vamos ter a orientação, que são os pontos cardeais, que são as informações essenciais, principalmente alguns, por exemplo, aponta só o norte geográfico, com o ponto de referência, no caso setentrional. Outros, por exemplo, podem até representar uma rosa dos ventos por completo. Tem alguns mapas que representam, inclusive, a rosa dos ventos. Esses mapas do livro de vocês representam apenas o ponto norte geográfico, que é o polo mais magnético do planeta Terra, como nós já vimos.
Então, isso aqui, no caso, é a orientação. É o mapa de... Essa parte aqui, essa legenda é a parte de orientação, tá certo? Nós vamos ter a escala. O que é a escala? A escala é a distância, no caso, real em relação à distância do mapa. Ou seja, a escala geralmente vem embaixo da orientação. Escala. Nós vamos ter aqui a escala do mapa. Essa escala pode ser gráfica e numérica, como nós vamos também conhecer o cálculo de escala. A escala representa, por exemplo, a distância do tamanho real do mapa e a distância representada no mapa. Isso aqui é a escala, que também vem no canto do mapa. Nós vamos ter a fonte, que é onde o mapa foi feito. Essa fonte, todos os mapas vão ter que ter a fonte. Afinal de contas, a fonte vai identificar a área. Aliás, onde você tirou, se é de um atlas, se é de um livro, se é da internet, tudo que você for fazer, seja academicamente ou de maneira escolar, você vai ter que dar suas fontes. É como se eu pedisse para vocês fazerem uma pesquisa e vocês não colocassem a Wikipédia como maior fonte de pesquisa que vocês pesquisam, tá certo? Então, esses são o quê? Os elementos que compõem o mapa, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido essa primeira parte aí do conteúdo de vocês, que agora nós vamos para a segunda parte, tá certo? Até já!